Boa noite, gente. Boa noite, galera. Como a maioria de vocês já sabe, meu nome é Sábio Justino e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo, né? Sobre a terceira pessoa da Trindade. Como vocês sabem, né? Estou aqui em Campinas fazendo meu doutorado, morrendo de saudade de vocês, só para deixar bem claro. Tem sido dias bem complicados, bem puxados, então esse vídeo está sendo feito até meio que na correria. Peço desculpa também pelo ambiente. Acabei de me mudar, então não tenho mesa para apoiar meu celular, para gravar um vídeo mais bonitinho. E eu até prefiro que seja assim, porque eu não vou falar, não quero ser muito formal, sabe? Não quero ser muito formal nas minhas palavras. Eu quero realmente que seja uma conversa, um bate-papo aqui entre a gente. E eu quero compartilhar um pouco do que Deus colocou em meu coração para falar sobre o Espírito Santo. É um assunto, se você for levar do ponto de vista teológico, muito complexo de conversar sobre, né? Existem vários pensamentos e sei lá, vários conceitos sobre revelação, sobre como ele agiu, o que ele faz, enfim. Mas eu não quero me atentar a isso de forma alguma e eu vou compartilhar algo pessoal que Deus, como já falei, colocou em mim pra gente conversar, pra compartilhar com vocês hoje. Pra não ficar só nas minhas palavras, né? Eu vou compartilhar com vocês o texto que Jesus colocou em meu coração para que a gente conversasse agora. É um texto que eu gosto muito, muito forte, que fica lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Assim, eu também vou ler aqui no notebook, peço perdão, não é nem pra parecer uma pessoa muito inteligente, nem nada, porque, enfim, nem sei se isso significa alguma coisa, mas é só porque durante a viagem tive um pequeno imprevisto, então vou ter que ler a Bíblia aqui no notebook pra vocês. Assim diz o texto: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. O conselheiro ou consolador, né, dependendo da versão que você está usando. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá para o versículo 13 agora do mesmo capítulo, tá? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Nesse versículo, de João, né, Jesus está prestes a morrer na cruz do Calvário, e ele percebe que o coração dos discípulos ficou muito triste por isso estar acontecendo, né? Afinal, era o seu mestre, o nosso Salvador, que estava morrendo, então eu realmente entendo esse sentimento dos discípulos de tristeza. Quem dera eu pudesse ter visto pessoalmente, o que isso não vai ser um empecilho, já que creio eu e vocês também devem crer que nós o veremos, assim como ele é. Então, Jesus percebeu a tristeza do coração dos discípulos e a forma de ele consolar esses corações tristes foi através de uma promessa. E eu acho que uma das promessas mais importantes, não que exista alguma promessa de Deus que não seja, Deus me está repreendido, sem heresia por aqui, pelo amor de Deus. Não que exista alguma promessa de Deus que não seja importante, mas essa promessa que Jesus Cristo fez nesse momento, que precedia a sua morte, eu creio que era uma das promessas, né, mais importantes e impactantes da nossa vida como cristão, porque é a promessa que nos garantiu o Espírito Santo. Porque ele disse que ele iria, mas ele nos deixaria com um consolador. Essa palavra, consolador, ela vem do grego parakletos, que significa aquele que foi enviado para ficar ao lado de outro. Jesus, durante toda a sua narrativa, durante toda a sua história, né, Deus, durante toda a história da Bíblia, em todos os capítulos, ele mostrou seu cuidado e seu interesse de se revelar aos homens. Foi assim no Antigo Testamento, através de todos os milagres, né, que os teólogos chamam de teofania, através de todas as formas de demonstrações de Deus, através de fogo, através de nuvem, através de pedra que jorra água, através de maná que cai do céu. Fez questão de se relacionar com o seu povo durante toda a narrativa bíblica, e também fez questão de demonstrar o cuidado que tinha conosco, como um pai que ama, como um pai que cuida, como um pai que se preocupa com seus filhos. Ele fez essa questão de mostrar que ele estava ali do nosso lado, independente da circunstância, independente da situação. E mesmo que nós fôssemos infiel, ele permanecia fiel,
porque faz parte dos seus atributos a fidelidade. Ele continua fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis. Então ele, durante toda a Bíblia, fez questão de mostrar isso, de mostrar o seu cuidado. Muitas das vezes nós que rejeitamos esse cuidado, dizemos não, às vezes por vaidade, por medo, por acreditar que nossas escolhas são melhores, são maiores, não sei, né? O ser humano ele é muito pecaminoso e errôneo nesse sentido. Depois de Deus no Antigo Testamento, assim, né? A segunda pessoa da Trindade que aparece, cronologicamente falando, né? Não que elas não estivessem presentes, porque as três são uma só, as três estavam presentes desde a criação do mundo, mas em ordem cronológica de revelação pessoal, digamos assim, se é que vocês me entendem. Deus mostrou seu cuidado para conosco, ele faz ter entregado o seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo sem nós merecermos, né? Porque a Bíblia fala em Romanos 5,8 que Deus ele provou seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo, seu Filho, segunda pessoa da Trindade, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E até os dias precedentes à sua morte, Deus, continuou mostrando seu amor para com o ser humano, né? Sua fidelidade com as suas promessas, através da promessa do Espírito Santo de Deus, através do cuidado que nos foi revelado através do Espírito Santo, né? Então ele falou que deixaria o Consolador para conosco, deixaria o Consolador conosco através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Consolador. Primeiro, é importante nós entendermos, nós pensarmos um pouquinho, por que seria necessário, né, Jesus deixar alguém para nos consolar, para nos aconselhar, se fosse tão fácil, como algumas pessoas dizem, né? Se era tão fácil viver, né, uma vida de integridade, de fidelidade a Deus, porque Deus teve o cuidado de deixar alguém que nos consolasse. É como eu falei, Deus sempre mostrou seu cuidado para a humanidade, não foi diferente depois da sua morte, né, depois da sua ida ao Pai. E ele deixou o Consolador para conosco, o Consolador em nós. O Espírito Santo, ele, assim como as outras pessoas da Trindade, ele é um ser santo, ele é um ser que merece toda a adoração, merece todo o respeito, e ele é o próprio Deus, né? Além disso, nós somos a sua casa, né? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo seres tão pequenos, Deus nos escolheu para que o Espírito Santo, para que ele, revelado através do Espírito Santo, morasse em nós. Jesus, né, ele colocou no meu coração para falar sobre essa qualidade, esse atributo do Espírito Santo, que é ser consolador, tá? Porque quem consola alguém, consola algo que alguém padeceu ou sofreu. Tem sido dias bem difíceis por aqui, assim como eu imagino que vocês também passaram alguns momentos de dificuldades por aí, dia a dia, correria, faculdade, escola, casa, família. Mas o importante é que Deus ele nos deixou esse consolador. O importante é que Deus ele nos ama tanto que ele deixou uma pessoa para nos ajudar nesse momento de dificuldade, né? A Bíblia fala que mesmo que nós não consigamos, por muitas das vezes, orar ou pedir algo a Deus, ele deixou o Espírito Santo de Deus para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Quando faltar força em nós, quando faltar coragem em nós, Deus ele deixou alguém para nos consolar, para nos ajudar, para nos dar força. Porque Deus não muda. Então, o mesmo Deus que agiu na vida de Paulo, o mesmo Deus que agiu na vida de Pedro, o mesmo Deus que se revelou a todos os outros profetas e todos os outros discípulos, é o mesmo Deus que se revela em nós através do Espírito Santo, que faz jorrar em nós os seus dons, os dons para pregar, os dons para ensinar, os dons para curar. É o mesmo Deus que transforma o nosso caráter, que molda a nossa personalidade. Todas essas coisas são moldadas e mediadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus ele nos dá fé, o Espírito Santo de Deus ele nos conforta, o Espírito Santo de Deus ele, quando nós não conseguimos falar, ele ora e clama ao Pai por nós.
o Espírito Santo de Deus é que nos justifica, o Espírito Santo de Deus é que nos consola, que nos santifica, que nos dá força, que nos dá fé, que nos dá coragem, enfim. Deus, Ele nos ama tanto que deixou essa pessoa para nos ajudar e para estar do nosso lado até o dia da volta do seu Filho, até o dia que Ele se revele para a sua igreja de maneira eterna, né? Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para falar sobre você, sobre o Espírito Santo, é como eu falei sobre essa pessoa, sobre este Consolador. E eu não sei o que está passando na sua vida nesse exato momento, né? Mas para mim tem sido bem complicado, sabe? E o que me conforta nos dias de dificuldade é saber que Deus deixou essa pessoa em mim, que Deus deixou o Espírito Santo em nós, em mim, para poder me ajudar nesses momentos de dificuldade. Em momentos que a fraqueza fala mais alto, que a tristeza fala mais alto, que a ansiedade fala mais alto, que os medos falam mais alto. Deus, através do Espírito Santo, faz surgir em nós a esperança de dias melhores, faz surgir em nós a fé e nos faz lembrar que mesmo que todo esse exterior se corrompa, existe algo melhor esperando por nós no futuro. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os projetos de Deus são maiores que os nossos. Então eu não vou me atentar em muitas coisas teológicas ou fazer você pensar sobre todos os conceitos que estão envolvidos sobre quem é o Espírito Santo, porque não adianta nós entendermos e conhecermos todos esses atributos se nós não vivenciarmos de fato o Espírito, viver em Espírito. Então não adianta conhecer todas essas coisas se nós não desfrutarmos de quem Ele é, se nós não nos deleitarmos nele. Então não adianta você conhecê-lo dessa forma, né, de todas essas, amarrado a todas essas coisas humanas, se você não viver Deus, se você não viver em Espírito, da forma que o Espírito Santo de Deus quer que você viva. Então Deus, Ele requer de nós que nós possamos, assim como diz a sua palavra, não entristecer o seu Espírito Santo, não entristecer o ser que foi selado em nós até a consumação dos séculos, como diz a sua palavra, porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus até a volta de Cristo. Que nós possamos todos os dias buscar ser cheios de Deus, buscar alegrar o Espírito Santo de Deus em nós para que Ele possa nos vivificar e nos dar força, nos ensinar a fazer o que é correto e nos capacitar para fazer a sua vontade. Porque nada de bom provém de nós se não for dado pelo Espírito Santo. Nem o impulso que você tentar fazer pelos seus próprios braços vai ser suficiente sem a ajuda do Espírito Santo e sem a ação do Espírito Santo. Porque é através dele que nós podemos todas as coisas. Não se iluda achando que você pode alguma coisa, que você consegue alguma coisa sem Ele, porque nós não conseguimos nada, nós não somos nada sem Ele. Então, minha oração é que Deus, Ele faça arder em nós a vontade de ler a sua palavra, de buscar os seus mandamentos, de cumprir as suas leis, para que o Espírito Santo de Deus continue em nós e continue frutificando em nós como filhos de Deus, continue agindo em nós como filhos amados, e que nos guarde e que nos certifique a Deus e que nos assegure até a volta do seu Filho amado, até a volta de Jesus, para buscar a sua igreja. Então que nós possamos permanecer firmes no Espírito, firmes em Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que nos foi proposto, alcançar a coroa, alcançar o céu, que é o que todos nós queremos, né? Então, espero que vocês fiquem com Deus. Como eu falei, foi só uma rápida reflexão, uma rápida mensagem. Como eu falei, tem sido dias bem difíceis, então até peço desculpa por toda a informalidade. Tô falando um pouquinho baixo também, porque já são tarde, como eu já falei, né? Sei lá, vai dar 1h da manhã agora. Então, é isso, gente. Morrendo de saudade de vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus também trate a minha saudade, trate a minha vida aqui, até o momento que eu volte para ver cada um de vocês, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos consolar e nos dar força através do Espírito Santo, tá bom?
que Ele possa cada dia mais ser presente em nós e nos mudar o nosso caráter, nossa personalidade de dentro para fora. De tal forma que as pessoas possam olhar para nós e ver Deus revelado em nós, porque é o Espírito Santo que faz essas coisas, né? Então que o Espírito Santo possa nos tornar mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus, mais parecidos com aquelas pessoas a quem Deus chamou que nós fôssemos. Então, é isso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelas orações. Continue orando por mim. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser mais crentes, tá? Um beijo. Fique com Deus. Tchau.